Estamos de volta com o Tambaú Notícias, hoje conversando com o vice-governador e o segundo deputado estadual com o maior número de votos eleito aqui pela Paraíba, Luciano Cartacho, vice-governador. O senhor teve uma votação expressiva, como eu falei, foi o segundo colocado, perdendo apenas para o fenômeno, em João Pessoa, perdendo apenas para o Toinho do Sopão, mas comprovou ter densidade eleitoral. Dizem por aí que essa sua vitória nas urnas foi uma reviravolta depois do senhor ter sido preterido para ter sido candidato a vice-governador na chapa do atual governador José Maranhão. Foi isso? Foi uma reviravolta? Foi uma volta por cima? Como eu falei antes, Raquel, eu acredito que o resultado das eleições é fruto de trabalho. O slogan nosso diz o seguinte: é o trabalho que orgulha a gente. Então não é o cargo de governador, de vice-governador, de deputado estadual, de vereador. O que orgulha a gente é ter um instrumento para trabalhar pela população. Então eu acredito que a nossa vitória é fruto do trabalho que a gente fez ao longo dos anos. Agora, logicamente, eu ouvi muito isso na campanha. Né? As pessoas dizem assim: olha, Luciano, se estão dizendo que você não tem voto para serviço, você vai mostrar que tem agora. Né? Então, se o problema para serviço era falta de voto, então eu acho que um dia eu já posso me candidatar a vice-governador novamente, porque a população deu aval, demonstrou a força da nossa campanha, né? Isso é muito importante. Agora, o que eu considero fundamental nesse processo todo, Raquel, é que a população entendeu a nossa forma, a nossa mensagem durante a campanha toda. Né? Nós fizemos uma campanha pautada com propostas, nós fizemos uma campanha pautada na nossa história política, na nossa coerência, na nossa maneira de se conduzir na vida pública, e houve uma adesão muito forte da nossa campanha, das pessoas à nossa campanha. Há uma expectativa, inclusive, do trabalho que a gente pode realizar na Assembleia. Existe já uma cobrança nesse sentido. Então, terminamos uma campanha, já vamos ter que começar a pensar e avançar bastante em relação ao que é que a gente pode produzir na Assembleia Legislativa, e isso é que vai marcar o nosso mandato, é continuar trabalhando. Eu não sou aquele político de ficar no período da campanha dizendo que vou fazer isso, que vou fazer aquilo. Na campanha a gente conta a nossa trajetória de vida, na campanha a gente mostra a nossa trajetória política de trabalho, e isso é que faz a diferença. Então, nós vamos avançar bastante nessa área, vamos discutir bastante o nosso projeto para a Assembleia Legislativa, e vamos ver a conjuntura, como algumas pessoas já estão colocando, em relação ao segundo turno. Né? A nossa meta, o nosso objetivo é, na próxima semana, eu dei uma semana de folga aí para toda a nossa militância, foi um trabalho árduo aqui em João Pessoa. Né? Repito, a nossa agenda começava de 6h30 da manhã nos semáforos de João Pessoa e até meia-noite praticamente, então um trabalho constante, dioturno. A gente deu uma relaxada aí na militância e na próxima semana a gente vai estar reunindo todo mundo para fazer uma avaliação da nossa campanha, do resultado eleitoral, cidade por cidade, e vamos, logicamente, fazer uma avaliação da conjuntura política e da decisão do segundo turno. Né? Então, essa decisão não vai ser uma decisão particular, uma decisão individual do Luciano Cartacho. Eu não faço política sozinho, eu não faço política isolada. Então, a gente vai ouvir o maior número possível de pessoas que estiveram conosco, que foram responsáveis por essa nossa votação. Essa votação não é minha exclusivamente, é resultado de um trabalho de muita gente envolvida, como eu falei. Como a gente não tinha prefeitos apoiando, não tinha vice-prefeito, não tinha vereadores. Então, esse trabalho foi uma multiplicação de votos que várias pessoas participaram dessa corrente, que foi a nossa campanha. Então, eu quero ouvir todo mundo, eu quero tomar uma decisão de forma colegiada, de forma onde a gente possa maturar bem essa decisão, ouvir as pessoas e, a partir daí, se posicionar em relação ao segundo turno. Essa decisão tem algum prazo? Tem alguma expectativa? Não tem prazo, de data por para quê? acontecer? Porque a campanha tem prazo, né? A eleição tem prazo, tem data marcada. Então, a gente vai dar uma conversada, vamos fazer uma avaliação de forma muito tranquila. Eu acho que o momento agora é de paz, de tranquilidade, né? De agradecimento. Eu vou passar, repito, essa semana toda agradecendo as pessoas. Eu não parei de agradecer ainda, estou ligando para muita gente, vou passar em vários locais onde eu estive durante a campanha. E na próxima semana a gente define aí concretamente, faz essa avaliação, né, em relação a essas questões que a gente está colocando. Né? Por que a gente quer ouvir as pessoas? Porque essas pessoas foram decisivas na nossa campanha. Né? Se eu devo alguma coisa da minha vitória, é quem esteve comigo de manhã, de tarde, de noite na campanha. São essas pessoas responsáveis pela minha vitória. Então, eu não tenho que estar agradecendo a quem não me ajudou, eu tenho que agradecer a quem me ajudou. E quem me ajudou, quem acreditou nesse projeto, quem se envolveu diretamente com esse projeto, é quem vai ter a opinião, é quem vai ter o poder de opinar, de decidir para o rumo que a gente precisa dar agora no segundo turno. Agora, de onde teria saído, de onde teria surgido esse boato, que foi, inclusive, publicado num portal de notícias, de que o senhor já estaria preparado
para anunciar o seu apoio ao candidato Ricardo Coutinho, ex-prefeito de João Pessoa. Pois é, essa informação foi colocada em um dos portais da cidade. Eu não dei nenhuma declaração, nenhuma entrevista ao portal que publicou essa matéria. A única entrevista que eu tinha dado tinha sido num dos programas de rádio pela manhã, mas não dei nenhuma entrevista a qualquer um dos portais da cidade de João Pessoa. Então, isso é o fruto da especulação, né? Do momento que a gente vive hoje na política, de segundo turno na Paraíba, uma decisão que não estava prevista, as pesquisas não indicavam isso, mas de fato aconteceu, né? Então, a gente tem que se ater a essa realidade que está colocada hoje, mas é como você colocou, é um boato. Então, eu aproveito essa oportunidade para dizer às pessoas que boato é uma coisa que a gente não deve acreditar de forma alguma. Então, a posição nossa só vai ser tomada quando eu puder ter condição de ouvir as pessoas e dizer, olha, Luciano Cartaz está dizendo que é isso. Quando tiver aspas na minha fala, você pode dizer que é Luciano que está falando. Mas, por enquanto, o que for de especulação, a gente já está vacinando a nossa militância em relação a esse tipo de boato. Desmentido boato. Pelo resultado das urnas no primeiro turno, a gente pode dizer que não dá mais para confiar em resultado de pesquisa de opinião? De forma alguma. As pesquisas na Paraíba foram de uma irresponsabilidade impressionante. Isso foi uma coisa que marcou a eleição na Paraíba. Eu acho que o descrédito dos institutos de pesquisa, aqueles que publicaram pesquisa, não estou generalizando, mas os institutos que publicaram pesquisa, inclusive a boca de urna, né? No dia da eleição foi divulgada a boca de urna do Ibope, dando uma vitória ao governador Zé Maranhão por 6%. Quer dizer, até na hora da apuração dos votos, o Instituto de Pesquisa errou. Então, a gente não tem mais como acreditar em nenhuma pesquisa que possa ser publicada nesse período agora na Paraíba. O eleitor vai votar com a sua própria consciência. E acho que essa divulgação dessas pesquisas teve um efeito muito negativo, ao meu ver, na campanha do governador Zé Maranhão. Gerou um oba-oba, gerou um já ganhou, gerou um relaxamento na militância, gerou uma situação de que não teve aquela, vamos dizer assim, aquele empenho de dizer, nós vamos respeitar o adversário porque a eleição é dura. Porque dava-se 20 pontos de diferença, 15 pontos de diferença, 14 pontos de diferença. Então, as pessoas se acomodaram. Olha, se a eleição está decidida, por que as pessoas iam correr para a rua trabalhar? Então, acabou gerando o segundo turno muito em função também desse tipo de resultado que acabou, vamos dizer assim, dando assim, um grau de imobilidade à militância que estava envolvida na campanha do governador Zé Maranhão. O senhor vai assumir o governo do Estado nesses Não tem dias nada antes previsto, não tem nada definido. Eu não recebi nenhum convite do governador para assumir o governo do Estado. Né? Repito, a minha prioridade nesse momento é continuar agradecendo as pessoas, fazer uma avaliação da campanha na próxima semana. Então, eu não tenho nenhuma disposição nesse momento de assumir o governo do Estado, não teve nenhum convite feito nesse sentido. Né? E repito, né, como eu falei anteriormente, o que orgulha a gente é o trabalho. Para mim não tem importância se eu vou ser vereador, se eu vou ser vice-governador, se eu vou ser deputado estadual, se eu vou ser governador. Então eu não tenho nenhuma pretensão, não tenho nenhuma reivindicação, não estou fazendo nenhuma gestão no sentido de assumir o cargo de governador nesse momento, até porque o governo já está numa fase que está sendo finalizada, o governo já está numa fase que muita coisa já foi feita, a gente está em plena campanha eleitoral, mas eu não tenho nenhuma disposição de fazer essa reivindicação. Se porventura tiver que assumir, será única e exclusivamente pelo lado institucional, pela obrigação enquanto vice-governador, e na ausência do governador, a lei me obriga praticamente a assumir o cargo. Mas reivindicar essa posição de assumir o governo, num momento como esse, eu não estou fazendo. Um novato na política, que foi o Toinho do Sopão, ele acabou se tornando o recordista de votos aqui na Paraíba para deputado estadual. O senhor acha que os votos computados, né, atribuídos a ele, foram votos de protesto ou votos conscientes mesmo? Olha, veja bem, ele tem um trabalho social, é inegável. O Toinho do Sopão tem um trabalho social, a gente parabeniza pela expressiva votação. Agora, eu considero que é um fenômeno, não tenho dúvida disso. Um cidadão que tira uma votação expressiva como ele tirou, é algo que tem uma série de fatores. Você não pode dizer que é apenas resultado do trabalho social ou é um protesto. Eu acho que tem uma somatória de fatores aí que acabou dando a ele uma votação expressiva, batendo todos os recordes de João Pessoa e na Paraíba. E o que eu posso dizer é que eu torço para que ele consiga fazer um grande mandato e possa, vamos dizer assim, atender, né, às necessidades, às reivindicações, né, e vamos dizer assim, a responsabilidade do processo de ser deputado estadual nesse momento, porque a população vai esperar dele um trabalho mais amplo do que ele tem feito hoje. Então, eu desejo a Toninho aí boa sorte como deputado estadual.
Pois é, a partir de 2011, 1º de janeiro, a Assembleia Legislativa da Paraíba vai estar renovada, se não totalmente, parcialmente renovada. O senhor prevê aí uma nova era, um novo relacionamento entre oposição e situação, ou vamos continuar naquela eterna queda de braço que a Paraíba só tem a perder? Não, eu acredito que a posição da próxima Assembleia Legislativa é de mudar muito radicalmente esse quadro. Eu acho que a Paraíba não suporta mais, de forma alguma, a gente manter um palanque armado por tanto tempo, né? Eu acredito que a gente tem que levar para a Assembleia, né? Eu estou falando por mim, mas acredito que isso deve ser o pensamento da grande maioria dos deputados estaduais, as condições de fazer um grande debate sobre o desenvolvimento da Paraíba, né? Nós não podemos, Raquel, fazer política 24 horas, né? A política que eu falo, da política eleitoral. A gente precisa levar para a Assembleia ações, projetos, discussões, temas de interesse da sociedade. Políticas sociais. Políticas sociais, principalmente, porque quando passa a eleição, né, a gente já teve o resultado no primeiro turno dos deputados, mas vamos ter no segundo turno para governador, é preciso dar um tempo para que o futuro governador possa efetivamente montar o seu governo, quem está na Assembleia começar a trabalhar, porque as pessoas vão esperar resultados. A Paraíba precisa crescer, né? A gente precisa ter condições de fazer esse Estado avançar cada vez mais. Então, eu acredito que essa história da disputa permanente, ferrenha, da disputa que começou no campo jurídico, né? Entrou para o campo político, e agora, depois de uma eleição como essa, eu acredito que o mais importante para a Paraíba é que cada um assuma a sua responsabilidade. Que o deputado federal trabalhe pelo Estado, que os senadores trabalhem pelo Estado e pelo país, que o governador trabalhe pelo Estado, que os deputados estaduais trabalhem pelo Estado da Paraíba, e as divergências vão acontecer naturalmente, né? Naturalmente nós temos partidos diferentes, nós temos propostas diferentes, mas a gente não pode, vamos dizer assim, ampliar, estender, esticar um processo eleitoral de forma que a gente chegue aos 4 anos debatendo política. A gente tem que discutir as nossas divergências, discutir os projetos, mas, acima de tudo, pensar no cidadão paraibano, que quer resultado na saúde, na educação, no esporte, na cultura, no lazer. Enfim, a gente tem que focar no trabalho. Eu acho que essa é a mensagem que eu estou passando para aquelas pessoas que trabalharam, que votaram com a gente. Pode ter certeza que o Luciano Cartacho vai para a Assembleia para trabalhar e para produzir pela Paraíba. Ok, eu conversei com o vice-governador do estado da Paraíba e deputado estadual eleito para estar a partir de 2011 na Assembleia Legislativa. Eu desejo ao senhor uma excelente legislatura. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.